bom dia. Como vão? Gente, que friozinho, né? Que sábado gostoso para ficar dormindo. Obrigada por vocês estarem aqui, quem já chegou, porque realmente tá um dia gostoso hoje para ficar em casa. Mas não dá, né? Tá para ficar em casa, mas a gente tem muita coisa para fazer, a gente precisa agitar e é gostoso saber que a gente vai fazer tudo isso e no final do dia a gente pode se aconchegar aí no sofá, ver um filminho, ou na cama vendo um filminho, fazendo alguma coisa gostosa, né? Comendo coisas boas, mas vamos agitar. Vou chamar a Celi para a gente já começar a nossa conversa por aqui. Vamos lá. Muito gostoso, acho que vai ser um papo bem legal. Nós fizemos uma palestra essa semana, foi muito legal, gostei bastante. Só chamando a Celi. Vamos ver, cadê ela? Daqui a pouco ela tá aqui. Daqui a pouco ela tá aqui. Vamos lá, Celi? Cadê ela? Ué. Celi? Eu tô ficando sem voz, que coisa. Acho que eu tomei um pouco de água gelada. Não devia ter feito isso. Aqui, chegou a Celi. Vamos lá, Celi? Vamos conversar um pouquinho? Hein? Vamos conversar um pouquinho, Celi? Vamos lá. Pronto. Pronto. Vai entrar? Pronto. Tô ajeitando aqui meu celular. Eu tava falando. Bom dia, aí, Lu. chegou. Tudo bom? Bem, que bom, Tudo né? Que jóia. estamos nesse frio, né? Eu tava até com o meu cachecol já aqui para começar a nossa live. Nossa, hoje tá gostoso para ficar em casa mesmo, né? Hoje tá um dia muito gostoso para ficar em casa, fazendo um bolinho. Eu já fiz um bolo de chocolate. Opa, é Fazendo bom bolo. saber, então. Aí eu fiz com esse frio, chega tarde, dá vontade de comer alguma coisa gostosa, né? Eu falei, deixa eu fazer um bolinho já. É, É bom. o frio realmente. Hoje eu estou fazendo. Hoje, na verdade, eu já organizei o almoço. Ai, que bom, Já olha aí. organizei. Oi? Tem visitas pro almoço Hoje hoje? tem visita, olha que legal. Hoje Ai, que delícia. eu Que tenho delícia. visita. Bom dia Muito para bom. todos, bom dia, né? Que bom. E Milu, Amigos que vamos lá. levantaram da cama ou estão na cama no quentinho assistindo a gente, né, Celi? Obrigada É pela audiência, mesmo, que bom, que bom. né? E Né? vamos falar de um assunto importante, né, Milu? Quer Tá. tocar o tema um pouquinho? Elis, vamos falar assim, antes de começar a gente começar a falar, vamos contar um pouquinho que essa semana nós fizemos uma palestra muito legal, né, pro Espaço Cultural do Vértice, que é um colégio aqui de São Paulo, e aí nos convidou para conversar com o público deles, é um espaço aberto, não é só para a escola, e foi uma palestra muito interessante, gostamos muito, né, foi muito legal. E a gente queria dividir um pouquinho do que a gente conversou com eles lá e o que a gente vai fazer daqui para frente com esse tema, né, Isso, Celina? legal. É bem isso Para começar, o mesmo. que você acha da gente perguntar para o pessoal que já entrou aqui, Celi, como é que está indo, quem está trabalhando em casa, como é que está indo essa experiência, o que tem feito? Eles podiam dividir isso com a gente, o que você acha? Eu sugiro primeiro que a gente fale um pouco e depois a gente vai ouvindo, não é? No decorrer É, da. Ou é eles porque eu acho. podem ir contando e pensando nas dificuldades e nas coisas boas que conseguiram nesse período agora de home office Com inesperado, né, para muita certeza. gente, né? Eu acho que assim todo mundo vai entrando e vai tendo mais oportunidade de ouvir e Isso, perguntar, não é? isso. E lembrando que se quiser dar um like, um coraçãozinho pra gente, a gente vai gostar, viu? A gente adora receber coraçõezinhos, É né? verdade. Olha que bom. Então Oi, vamos falar Melissa. um pouquinho, né, sobre a questão da organização, né? Porque quando a gente pensa em trabalho dentro de casa, a primeira coisa é a organização mesmo. E ela traz vantagens, né, Milu? Só traz, né? Só só traz. traz, só traz vantagens. E se a gente pensar Uhum. em vantagens, a gente realmente pode pensar em limpeza, em método, a pessoa fica muito mais proativa, como nós estamos dentro da nossa organização, dá mais autonomia, né, nesse Sim. sentido, e realmente um desenvolvimento bem melhor, né? Agora, É. isso Produtividade aumenta, né, com a organização, né? com Muita certeza, produtividade. muito a proatividade.
Agora, se pensar numa desordem, né, ela realmente ela não traz coisas muito legais, porque tudo que é muito em excesso, né, não faz bem. A gente vai falar também da organização em excesso, mas eu vou entrar um pouquinho sobre o excesso da desordem. Aí, gente, vamos falar a verdade, é um caos, né? Sim, Quando a gente vê uma bagunça assim, é um caos, né? sim. E realmente até chega a ter baixa autoestima. Algumas pessoas, sabe, Milu, vêm procurar no sentido assim de uma baixa autoestima, porque não consegue se organizar, vive numa bagunça, não encontra nada, né? E com isso tem uma baixa produtividade, porque não consegue Claro, trabalhar, não claro, é? lógico. Uhum, E com certeza. também a pessoa se acha sem valor, uma desvalia, uma questão, sabe, eu não tenho o meu próprio valor. Agora, quando a pessoa é demais organizada e ela tem isso em excesso, também é bom? Não, muito não é, né? Porque aí leva a pessoa, são pessoas mais rígidas, são pessoas que são mais estressadas, né? E algumas têm até o transtorno, que é o TOC, o transtorno obsessivo, que tudo precisa estar naquele lugar, naquele espaço, naquele tempo, e aí começa a sofrer. E isso não é bom, né? Tudo que é excesso, né, Celi? Tudo que é excesso não é bom, nem para um lado nem para o outro, né? Não é mesmo, não é mesmo. Uhum. Então, a gente realmente precisa ter esse olhar para não sofrer quando estiver organizando. Dá para a gente ter essa flexibilidade, né, Milu? Que eu É acho que aí preciso, essa. né? É preciso. Principalmente, né, a pessoa que tem isso muito fechado, assim, né, uma regra muito rígida. Por exemplo, agora que a gente, né, teve uma mudança total, tem coisas que a gente não controla, né? A gente tem que ter uma flexibilidade para aquilo que a gente não tem controle, né? Que Com nem tudo na vida a gente certeza. consegue controlar. Esse caso agora que nós estamos vivendo, a pandemia, toda essa mudança de, né, de história de vida, de rotinas, se a pessoa não tem essa flexibilidade, ela vai sofrer, né? Porque aí Vai. ela vai ter que se readaptar a uma coisa que ela, se adaptar a uma coisa que ela não conhecia. Então é importante você desenvolver esse lado mais flexível também. É importante ter organização, ao mesmo tempo ter uma flexibilidade para esses condicionamentos que acontecem na vida, Sim, né? porque pode ter, Imprevistos. né? Hoje Uhum. pode ter. Eu, por exemplo, Milu, como eu não estou podendo sair, eu não estou indo em supermercado, nem É, eu padaria, também. nada. Então, realmente, como eu estou fazendo um almoço, faltou algumas coisas importantes para fazer, tá? E aí eu falei, nossa, como que eu vou fazer? Então, é uma questão de parar, pensar. Eu falei, nossa, a padaria pode entregar. E eu pedi tudo que estava faltando, em vez do supermercado, eu pedi na padaria. E chegou em 5 minutos e eu adiantei o almoço e tudo. Mas tudo isso foi planejado. Não é Deixa eu te contar só um lance da organização. Ontem eu queria adiantar umas coisas para hoje, porque hoje eu vou ter um dia porque com muita coisa e tal. Aí eu pedi supermercado também, que a gente pede online, né? Pedi a 1 hora da tarde. Era 7 horas da noite e não entregaram. Aí, não, aí falaram que ia entregar só depois das 5. Aí eu pedi em outro supermercado, né? Por outro aplicativo. Não veio, aí cancelaram depois de não sei quanto tempo. Sabe assim, 3 aplicativos, 3 supermercados até a gente conseguir. Quer dizer, aí eu Nossa, tive que me adaptar. Eu fiz o que eu tinha que fazer com outro material, mudei a receita, sabe aquelas coisas? Porque não chegava de jeito nenhum. Então, assim, são coisas que a gente não consegue, a gente não tem controle, né? pode Principalmente hoje. acontecer. É, Pode. então a gente tem que ter essa flexibilidade mesmo, como você está falando. Você no o supermercado ia demorar, a padaria é mais rápida, a gente tem que ter, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ter esse jogo de cintura para as coisas, né? Com certeza. Então, tudo isso, acho que a gente vai tendo esse olhar e vai fazendo as coisas de uma forma organizada, mas sem Sim, estresse, sem sim, sim, rigidez, né? Então, acho que isso é importante. sim, sim. Como você disse, para não causar sofrimento. E tem uma coisa, né, Celi, que a gente trabalha muito isso nas palestras, com os nossos, tanto alunos quanto educadores e pais.
É a coisa da organização interna, né? Quando você está organizado internamente, as emoções estão em dia, né? O seu interior, o seu emocional está em dia, você transporta isso para o seu externo. E vice-versa, quando o externo está muito bagunçado, você acaba ficando estressada, nervosa e, né, o emocional ataca o emocional. Então, a ligação interna e externa está muito ligada. Essa ligação existe de verdade na organização, Existe. né? Então, a organização tem a ver com a organização emocional, com certeza. Isso, Mas o isso. legal de tudo isso é que pode ser aprendida. Todo mundo pode aprender, né, a Sim, ter essa sim, organização de uma sim, forma mais tranquila, né? Quando fala sim. no emocional, para a gente ter o equilíbrio, né? Isso é importante também. E é legal aí, se a gente entrar também com o assunto que é o nosso livro, né? Gente, eu não peguei ele hoje. Se tiver Eu algum posso livro aí para mostrar. mostrar, olha. Eu deixei Vamos. na outra sala. Isso. O nosso livro é bem isso, né? Ensina, né? Porque ninguém nasce sabendo organização, ninguém nasce sabendo cozinhar, ninguém nasce sabendo lavar, passar roupa, ninguém nasce sabendo fazer uma programação de computador, ninguém nasce sabendo as coisas. Tudo é aprendido. A organização também, né? Essa coisa de falar, ah, a organização é nata. Não é nata, a gente aprende também, né? Ela pode ter mais tendência, mas por isso que na escola o livro é tão usado pelas crianças, né? Para desenvolver isso logo cedo. E os adultos estão usando muito agora também nosso livro, né, Felipe? Porque tem muita dica ali que É, serve, que não é para criança, é para a vida, é para adultos é também. para E todos, aprende. é para É, todos. Então, é aquilo que a gente fala. Eu aprendi, porque eu não tinha organização assim, né? Eu vim de uma. Minha mãe não era organizada, tudo, eu tive que aprender. E você também. Então, quer dizer, dá para aprender. Então as pessoas falam, ah, eu não tenho organização, eu não sei. Não, não pode se acomodar com isso. Tem que ir atrás e com certeza vai aprender, com né? certeza. Por isso que eu falo que para trabalhar em casa, a gente precisa parar e ver a importância do autoconhecimento, né, Milu? Porque muitas vezes a gente não para ter esse autoconhecimento primeiro com a gente, para poder lidar melhor. Porque você pode sentir muito mais confiança em você e também nos outros, na divisão de Sim, tarefas, não é? sim. Quando você convive ou com o marido, ou e com os filhos, ou com familiares. Essa divisão é muito importante, mas também confiar nos outros, né? E ter Delegar e saber confiar em quem você está delegando, né? E ter Com confiança, né? certeza. E você começa a ver os problemas sobre uma nova ótica, é diferente quando você tem a consciência e você consegue lidar melhor com os problemas, né? Com Porque você certeza. já não fica desesperada, né? Você começa a ter um outro olhar e acaba respeitando as diferenças também, né? Tudo no autoconhecimento. E como é importante também, Milu, trabalhar a empatia, né? Também falando do autoconhecimento, né? Porque a pessoa ter empatia, tudo facilita a comunicação, ainda mais agora que nós estamos numa fase que, assim, precisa estar sempre em contato com o celular, com o computador, com o WhatsApp. Às vezes nem sempre você tem uma resposta imediata, né? Então a gente tem que entender esses limites e também aprender às vezes a dizer não, porque não adianta pegar muita coisa e não dar conta, né? Seria, interrompendo você e falando nessa coisa do celular, da empatia, às vezes a pessoa do outro lado responde ou fala uma coisa de um jeito e você entende de outro. Então a comunicação é muito importante e entender que às vezes a pessoa está com, como ela também está trabalhando em casa, muitas vezes, o colega de trabalho, né? Ele está na casa dele também. Então ele pode ter outras demandas lá, de repente tem uma criança pequena, né? Ele tá, sabe assim, então a gente tem que entender o outro, perguntar às vezes, eu posso te ligar esse horário, você pode ver isso para mim, qual o melhor horário? Essa troca, né, para poder criar essa conexão boa em todos os horários, né? Porque às vezes a gente não entende a demanda do outro na casa dele, a gente não consegue se colocar. Eu moro sozinha, eu tô de boa, eu posso fazer qualquer hora, mas o outro tem uma criança pequena, tem um E os idoso às vezes, afazeres né? também, né? Não só do Então a trabalho, gente tem que da casa, né? tá em casa, né? Então é importante ter tudo isso, né? É importante ter Então, esse cuidado. e quanto mais tiver o autoconhecimento, melhor, com certeza. Agora eu lembrei, acho que é Melissa, né? Ontem ela colocou uma pergunta lá pelo Instagram. É você, né, Melissa? Então, se você gostaria de perguntar que tem a ver com
com autoconhecimento também. Acho que foi a Melissa que perguntou ontem. Não sei aonde, que eu não Mas vi. vamos ver. Eu vou mudar esse espaço agora. Eu Responde, vou se não ver. for ela, a pessoa estiver assistindo, ela vai saber, né? Isso, aí ela vai fazer a pergunta, com certeza. É. Qual era a Então, pergunta? Ela pergunta? Qual que então era a pergunta? é porque eu falei para ela perguntar hoje na live, que seria importante, Ah, tá, né, para ela tá, participar. Mas tudo bem, vamos aguardar. Mas a tá. gente também precisa analisar melhor as situações do nosso dia a dia, né? Como que você se comportou, como você se sentiu, porque se a gente pergunta para a gente, fica muito mais fácil, né? Claro. Como você gostaria de ter atuado e no outro dia melhorar. E assim a gente vai trabalhando o autoconhecimento, pessoal, né? Sim. Isso é muito importante. E nisso, né, o autoconhecimento, a comunicação, a empatia, essas competências são muito procuradas hoje nas empresas, né? As empresas procuram essas competências porque a técnica, né, a competência técnica as pessoas têm, mas está faltando muito no profissional hoje a competência comportamental, que são essas, né? Sim, Então, quando a gente está no ambiente da empresa, ele é importante, muito importante, as empresas estão procurando isso, estão desenvolvendo isso, nós mesmos fazemos cursos para universidades corporativas com essas sim. competências, sobre essas competências. Agora, quem está trabalhando em casa, né, agora, nesse novo cenário, também precisa desenvolver isso, mesmo com os membros da casa, porque uma coisa é você ter um familiar, que você tem a convivência familiar, agora você está tendo a convivência familiar dividida com a convivência profissional. Então, você tem que desenvolver essas competências também, a comunicação com os membros da casa, né, na hora de dividir, como você falou, na hora de colocar, olha, esse horário eu vou ter uma reunião, não posso ser interrompido, você faz isso para mim, você. Então, assim, é saber se colocar, ter empatia para saber que o outro também precisa trabalhar, que o outro também tem o horário dele. Então, são competências que a gente continua desenvolvendo, não só no ambiente do escritório, da empresa, mas também no ambiente de trabalho dentro de casa. É muito Olha, com importante. certeza. Ontem até aconteceu uma situação que eu tenho agenda do consultório, né, Milu? E aí, Uhum. com essa questão hoje do atendimento online, a gente vai adaptando os horários, né, Sim. de acordo com os pacientes, de acordo com a minha agenda. E ontem, uma paciente cancelou o horário porque ela tinha um compromisso, uma adolescente, e ela pediu um outro horário. Só que eu falei para Hum. ela, eu falei, olha, eu posso ver um horário, mas eu vou ver na minha agenda e tudo. Então, assim, o tempo que ela demorou para dar resposta, eu já estava atendendo outra pessoa, então eu não vi a resposta dela. E com Uhum. isso, eu não entendi o horário, e foi aí que eu expliquei. Mas ter essa flexibilidade nesse momento é importante, porque a Claro, gente não claro. fica só no WhatsApp, né? A gente está com outros afazeres também. E essa É. demora que você falou, muitas vezes não é porque você está deixando de lado, é porque você está com um trabalho e Com outra focada em demanda. você, Sim, né? Então sim, tem isso sim. também. E é isso que você falou, a gente tem que aprender a falar não de uma forma, né? Uma comunicação assertiva. E quem está trabalhando em casa precisa negociar com o seu gestor essas coisas do horário, né? O horário para o almoço, o horário que eu tenho que fazer tal coisa, dividir. E aí negocia com ele o horário para reunião que seja bom para todo mundo, que seja um bom horário para todos, para não ter problema. Porque não adianta você se comprometer a fazer uma coisa, ao mesmo tempo você tem que cuidar do filho, né? A mãe ou o pai que tem que cuidar do filho. Então, tentar negociar também com o seu gestor no trabalho essa divisão dentro de casa, né? Que Porque hoje o está difícil. trabalho você tem que manter uma organização, né? Eu, quando É, atendo, eu sento como se eu estivesse no consultório. Eu estou pois é, atendendo o pois meu é. paciente e quando eu estou aqui, nós estamos trabalhando, não tem interferência, eu não vou fazer outra Sim, coisa nesse momento, né? A gente tem um claro, pois foco, é. né? E aí tem que negociar, no teu caso não, mas quem tem mais pessoas em casa tem que negociar esse horário, esse horário não posso ser Ah, interrompido. sim, é No teu verdade. caso, uma psicóloga que está atendendo o paciente, você não pode ser interrompido, né? Interrompida no meio da sessão. Então, é um espaço seu. Então, se você tivesse alguém na tua casa, teria que negociar esse horário com a outra Com pessoa, com as outras certeza. pessoas da casa, Mas né? pode acontecer alguma ocorrência, às vezes Claro. acontece, A né? E campainha que aí você toca, né? pede desculpas, ou é interfone, ou alguém É, toca, né? Então, assim, é, eu peço licença, eu vou rapidinho,
mas é uma questão de organização também. E esse cuidado com o outro também, É né? comunicação aí, né? A comunicação tem que ter, né? Ser Agora, claro, Milu, transparente. quando penso em organização, várias pessoas me perguntam assim, mas por onde começar, né? Às vezes até o nosso livro traz muito isso, que é, meu É, Deus, por onde começar? Se eu vou arrumar um é. brinquedo do filho, né? Que no caso o filho teria que estar ajudando também. Ai, meu Deus, por onde eu começo? Onde eu Aquele começo a armário arrumar meu bagunçado, né? Que você não sabe nem por onde. Ai, meu Deus, o que eu faço? é, Né? Aquele e armário bagunçado, aquele. Então, e Tudo. nós temos um programa muito importante, né, Milu? Que eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas falar um pouquinho, que é os 5 S's, que é os 5 sensos, que Sim. fica a gente tão mais fácil arrumar. O primeiro senso é o senso de utilização, é deixar na mesa de trabalho só o que você vai usar. Então, por exemplo, eu vou repetir aqui de novo. Uma caneta é importante na mesa de trabalho? Com É, certeza, né, Milu? Vou perguntar para é, você. é. E outra caneta talvez seja importante? Duas? Talvez, talvez. Canetas são Se sempre parar de importantes. Para funcionar uma ou alguma colecionadora de coisa, canetas, sempre né? importante. Olha, eu vou mostrar algo que hoje em dia está sendo muito importante, que já está fazendo parte do meu material, que O é quê? o Ah, álcool. sim, Não é? sim. Porque o álcool para você passar nas mãos, então já virou Hoje um é hábito, item de primeira necessidade, né? já virou. Então, assim, aonde eu ando ou em cada local eu tenho para justamente poder higienizar as Isso, mãos. E aí, isso. eu também tenho que eu vou mostrar isso, Milu. O que é isso, O Milu? que é isso? Um Batom? batom. Ah, Será que o essencial. batom é importante? O batom É é importante. importante. É importante. Olha, mas vamos dizer que para a live é importante porque a gente. Mas, Celi, não só para live, mas se você está trabalhando, a gente tem muita reunião, né, por internet, né, os calls. Então, se a pessoa gosta de batom, é importante que ela, né, retoque o Ela, batom, ela com esteja bem apresentada, ela vai certeza, ter uma reunião com o cliente, elas têm que estar bem, né, não pode isso, aparecer de porque a qualquer gente jeito. tem Então, esse cuidado, então é então importante. Assim tem que como, estar por fácil exemplo, a água, né? O quanto a água é também. importante para a nossa saúde, né? Então, deixar um copo, deixar uma água, eu acho que isso faz parte da mesa de trabalho também. Então, Sim. eu estou mostrando para vocês de como vocês podem gerenciar a mesa de trabalho. Agora, é evidente não deixar comida, deixar um monte de coisas, quem tem filhos pequenos, brinquedos na mesa de trabalho. Por quê? É. Porque aí realmente você não organiza. E precisa ter uma ordenação, porque não adianta ter várias coisas na mesa e não ter ordenação. Você vê que o livro eu coloquei como prioridade em primeiro, eu tenho vários livros aqui que eu utilizo no meu trabalho, mas o Quem Mexeu, por quê? Porque é a nossa live do Quem Mexeu na Minha E Bagunça. tem que E ser a prático, né, limpeza Celi? Para você usar de forma tem que ser prática, prático. né? A limpeza é fundamental. Então, ter uma ordem na limpeza é muito importante, que não adianta ser. Tem muita gente que é organizado, Bilu, mas não tem a limpeza, não limpa. Então, fica Sim. tudo impecável no lugar e tudo sujo, né? É Então, isso importante, né, Celi? É importante que as pessoas confundem um pouco organização com limpeza. Às vezes a pessoa é muito limpa, mas é bagunceira, desorganizada, mas a casa tá limpa, né? Mas tá as coisas fora do lugar. Outras pessoas são muito desorganizadas, mas tá limpa, né? A casa tá limpa. Então você tem que juntar as duas coisas. A limpeza e a organização têm que estar juntas para ter Isso. E uma a qualidade limpeza melhor, né? também exige uma organização, porque não Sim, adianta você ficar passando pano várias vezes no mesmo lugar, né? Você tem que. sim. Eu, por exemplo, na minha casa hoje, como eu não tenho ninguém que ajude, então, assim, eu estou dividindo essa limpeza. Então, ter uma É, organização da limpeza. Precisa limpar todo dia a mesa? Só se sujar, mas você passar um pano, ela está limpa. Né? Então, isso sim. vai flexibilizando, né? O tempo e tudo, né? E Com também o certeza. senso da saúde, né, Milu? Como a gente está vendo nessa quarentena, a importância desse cuidado emocional e da nossa saúde física e mental, né? Hoje as É. pessoas estão precisando muito desse cuidado,
né? A gente Que a gente acaba vê, seria muita gente, que a gente só tem, a gente vê muita gente se cuidando, né, se cuidando para se proteger do vírus e tudo mais, mas aí deixa de fazer outros cuidados com a saúde, aí começa a ter outros problemas de saúde e muito mais o problema emocional também, se não se cuidar, né? Então com a gente tem que buscar o certeza. equilíbrio, tem que se proteger, tem que ficar em casa, mas buscar alternativas para não ficar doente de outras formas, né, de outras Com coisas, certeza, né? porque também o não cuidado com a saúde emocional pode levar, né, algumas questões que isso pode, de uma certa forma, também interferir na vida. Então, assim, Com esse certeza. cuidado é muito importante, né? Cada vez Uhum. mais. E manter essa autodisciplina, Milu, porque não adianta fazer hoje e amanhã esqueci. Ou É. realmente eu não sei, eu nem pensei nisso, não, manter a autodisciplina, né? Sim, é a disciplina que vai levar ao hábito da organização, né? Você fazendo, 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 que você consegue adquirir o hábito mesmo de se organizar, É né? Disciplina verdade. é muito importante, E né? Para isso tudo. dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena, porque as pessoas falam, Vai. ai, que trabalho! Lógico que sim. Tudo exige um trabalho, né? Se a gente parar para Sim, pensar, tudo sim. exige. Nada acontece do nada, né? Nada Nada acontece acontece do nada, não acontece mesmo, né, Milu? com certeza, com E, certeza. Milu, como será que deve ser o ambiente de trabalho, hein? Você que fala tão bem sobre isso. Olha, obrigada pelo tão bem. O ambiente de trabalho, se ele, nós estamos vivendo hoje, a gente tem visto desde o começo, né, quando a gente começou a fazer nossas lives, ainda as pessoas estavam mais perdidas e mais, assim, atônitas, né? No começo até existia uma sensação assim de que nós vamos ficar um mês em casa, ok, vamos voltar, então vamos ajeitar aqui esse mês na mesa da sala, junto com as crianças, porque daqui a pouco a gente volta. Só que isso passou um mês, dois, três, nós estamos indo para março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses em casa, né? É, Então, o que era um mês assim para, vamos acertar. Eu lembro que no começo todo mundo, só daqui a pouco a gente já volta para o escritório, vamos dar um jeitinho aqui mesmo. Hoje não, hoje a gente já está 5 meses. A gente tem visto as empresas na imprensa e a gente tem lido matérias que as empresas não estão com perspectiva de voltar esse ano. A grande maioria dos escritórios, principalmente, quem não tem algumas categorias que não tem acesso ao público, que não precisa estar na empresa, né, nem indústrias, esses escritórios vão deixar os funcionários em casa. Pelo menos até o final do ano, a grande maioria vai ficar em casa. Então, o home office, e as empresas estão percebendo que a produtividade continuou igual. Então, o home office veio para ficar. Então, muita gente tem que. Agora, aquela adaptação de começo ali, aquela mesa, vamos pôr o computador numa mesa qualquer e pronto, a gente trabalha e à noite divide com o jantar, sabe aquelas coisas? Hoje não. Hoje você precisa ter um ambiente profissional dentro de casa. Então, o que a gente está vendo hoje é que as pessoas estão buscando e precisam buscar um espaço para trabalho. Então, é muito importante, em primeiro lugar, você escolher o seu espaço de trabalho. Então, vai ser uma sala? Vai ser a sala? Então, vamos arrumar o cantinho da sala para o trabalho. Vai ser a cozinha? Então, vamos adaptar a mesa para o trabalho. Quer dizer, você tem que ter um espaço para você trabalhar, pelo menos naquele período, aquele espaço é seu. Então, não adianta, que nem se ele falou, a mesa cheia de coisa, não dá. Sabe, na mesa do almoço, com a travessa do almoço, não dá. Então, é o seu trabalho, é o seu trabalho ali. Porque senão a gente não produz, a gente fica estressado, a coisa não funciona, não vai dar certo. Então, em primeiro lugar, é arranjar um espaço. Arranjou o espaço, vamos ver a luz desse espaço, é muito importante que tenha uma boa luminosidade. Procure ficar perto de uma janela, ou então uma luz que fica, né, em cima do teu trabalho ali para, né, para melhorar a sua a iluminação. Um espaço arejado, a postura, a cadeira, né? Aqui, eu tô com uma cadeira ergométrica, uma cadeira de escritório, foi comprada agora, depois da pandemia, para que poder ter uma legal. postura legal, porque senão não dá para você ficar trabalhando em qualquer cadeira o dia inteiro. Então, porque nas empresas tem empresas até, Celi, que estão oferecendo para os funcionários retirar a cadeira que ele usava no escritório, para usar em casa. Olha que legal. Porque a Eu acho que isso postura, é né? importante. Acho, Muito Milu, que esse importante. investimento eu preciso, porque eu estou usando. Eu acho, é, Eu, a é cadeira da importante. sala, ela é confortável, mas para ficar horas e horas e horas, não é.
Então, talvez eu Exatamente. preciso Mas é isso que investir está numa acontecendo. A cadeira é para você sentar, para almoçar, ficar um tempo e depois sair. Não é para você ficar trabalhando o dia inteiro. É isso que cadeira. é importante observar, né? A postura, porque depois você acaba tendo problema de postura, né? Começa a ter lerna, dor nas mãos. Então, uma cadeira e uma mesa na postura certa, na altura certa, é muito Você me deu uma importante. boa ideia mesmo para Não, providenciar uma boa cadeira para poder manter a coluna, né, reta e eu já até ficar te sugeri, melhor. se ele, o espacinho seu lá no quarto, com uma mesa, sabe assim, eu acho que valeria esse investimento para você. Eu acho que você vai ficar muito tempo em casa, viu? Do jeito que as coisas Então, estão indo, comece a então pensar eu já nisso. vou providenciar. Vocês viram, eu estou aprendendo também nas nossas lives, né? Eu já estou aprendendo também que eu tenho que providenciar uma cadeira, né? Uma Não, cadeira. mas a postura é muito importante, né? Porque senão começa a ter dor nas costas, dor na coluna, isso aqui começa a doer. E aí o computador, a gente se não cuidar do pulso, né? Então, nas empresas, normalmente tem até um profissional de ergonomia que vai lá, né, que verifica tudo isso. As empresas mandam fazer cadeiras, né, confortáveis, boas. Então, você tem que cuidar disso. Em casa, a gente não tem isso, porque normalmente, né, antigamente, a gente não trabalhava em casa. Então, era uma cadeira que você ficava um pouquinho. Às vezes você usava o computador ou uma cadeira de jantar, então é diferente. Então precisa ter É, esse espaço profissional. É uma cadeira adequada para você poder trabalhar mais horas, ficar no computador e tudo depois eu mais. conto para vocês essa minha providência já, né? Isso, aí você mostra a cadeira. Essa aqui já está Eu vou comprada. Ó, foi mostrar comprada a depois da cadeira, ó. pandemia. Foi comprada depois da pandemia. Sobe, Olha que legal. desce, ó. É, Ah, que legal. Vou providenciar. Olha, é muito cadeira obrigada, de viu? escritório. Os meus filhos Isso. compraram, exatamente, porque os meus filhos também estão em casa agora, né? E perspectiva de ficarem, não tem perspectiva de voltar para o escritório esse ano. Então, eles também tiveram que montar o espaço deles, né? É, E eu alugo para o estúdio da Live essa cadeira para mim, olha que eu bom, alugo. que bom. Eu estava ouvindo no rádio um radialista falando que também usa o quarto do filho dele para fazer os programas de rádio. Então, de vez em quando acontece uma desapropriação de imóvel, eu tenho que sair do quarto. Comigo também é assim, mais ou menos assim. É. Acontece uma desapropriação de vez em quando, mas tudo bem, vamos levando. Mas a cadeira é E, boa, Lu, viu? e Ó. como fica a agenda e as reuniões, né? Como que a gente organiza isso? Então, é isso que a gente falou aquela hora, né, Celi, da comunicação assertiva. Eu acho que é muito importante a gente não passar os limites. Nós vimos ontem, né, Celi, nós tivemos ontem uma reunião e conversamos com uma pessoa que ela pegou tanta coisa nessa quarentena, né, e acabou passando os limites e está com problemas emocionais agora, problemas. Então, assim, a gente tem que respeitar os nossos limites, como a Celi falou, o Temos. autoconhecimento nesse momento é muito importante. Então, é saber Falar quais às os limites. vezes não posso, não tenho como Sim, fazer isso, porque né? senão a Isso é o gente, não, tô em respeito. casa, vou pegando, só que não dá. É, Então você acaba trabalhando muito mais, então você tem que ter um limite, o teu horário de trabalho é esse, vamos respeitar e tentar trabalhar dentro desse horário, sabendo sim. que durante o dia vão acontecer coisas que não aconteciam no escritório. Você vai ter que fazer a compra no supermercado, receber no cara do mercado, você vai ter que, né, às vezes ajudar um filho então assim, são coisas que não aconteciam se você tivesse no teu escritório. Então você tem que ter o seu limite. Eu não consigo fazer além disso. Eu não posso fazer além disso. E conversar, ser clara e objetiva com o seu gestor, com seus parceiros de trabalho. Olha, eu consigo isso, dá para fazer assim, dá para a gente fazer assim, para poder ser produtivo também, né? E buscar um crescimento, porque senão você fica pegando coisas e não vai dar conta. E aí vai Com ser cobrado porque não deu certeza. conta, né? E não vai ser produtivo. Então não é bom para ninguém e pode ficar com problemas de saúde física e emocional depois. Então, cuide de pegar aquilo que você aguenta, né? Com Uma coisa que é muito certeza. importante, a Celi falou do espaço, da organização do espaço, isso, aplicar os 5 S's em tudo, na mesa, no ambiente que você estiver, né? É importante também, Celi, não misturar o trabalho com os afazeres das crianças. Então, você precisa ajudar seu filho, tá em lição de casa, então vamos determinar um horário. Esse horário eu vou cuidar disso. Aí você divide com o marido, mulher ou alguém da casa a outra função e vão fazer um planejamento. É muito importante que tenha uma agenda diária para você saber você já acordar sabendo como é que vai ser seu dia, você ter uma programação do dia e também uma agenda mais detalhada das coisas que você precisa fazer, tudo que você precisa fazer. Eu gosto de anotar no papel, mas tem gente que faz agenda no celular. Então, enfim, o que for melhor para você, mas tenha isso
claro, o que você vai fazer, qual é a minha função nesse dia hoje, qual é a função do fulano, qual é entendeu? E isso em casa e no trabalho, para você ter mais produtividade, você ter mais, menos estresse, né? Poder viver melhor esse novo cenário. Acho que a agenda é essencial, gente, essencial. Acordar É, sabendo o que você vai fazer, o mapa mental é primordial para você se organizar, né? com Você ia falar alguma certeza. coisa? Então, Milu, pelo que eu estou entendendo, hoje eu estou sendo jornalista, hein? Pelo que eu estou Pergunte. entendendo, é criar uma rotina, né? Ter uma Total. rotina. Você tem que ter essa rotina. Essa coisa de acordar, porque eu estou em casa, eu vou acordar. Não, você tem que manter o horário de acordar todos os dias, durante a semana, sabe? Você vai entrar no trabalho, o teu horário de trabalho começa às 10 e eu tenho que acordar às 8. Continue acordando às 8, como você acordava antes, que tinha que pegar trânsito e tudo mais. Mas mantenha esse horário para você fazer o que você tem que fazer em casa, nesse horário. Aí você pode falar das 8 às 9h30, eu vou cuidar das coisas da casa, vou fazer isso, isso, isso. Hoje eu vou arrumar uma sala, hoje eu vou arrumar né? Você se programa para fazer aquilo. Às 10 você entra no seu trabalho e fica até meio-dia. Meio-dia é a hora do almoço, então você já combina com os seus gestores que é a hora do almoço, para não ter reunião. Almoça, faz almoço, o que você tiver que fazer, e volta uma, duas. Então, assim, essa rotina é muito importante para você, senão você vai daqui a pouco ficar sem horário durante o dia, vai trabalhar até de madrugada e a tua vida E não nessa vai fazer outra rotina coisa. também, Milu, é importante a pessoa dar um ok que ela já fez. Porque não adianta você acumular várias coisas e você olhar na sua agenda e você não fez nem a metade do que você tinha que Não, fazer. não. Então, É, ter o limite. O que eu vou fazer hoje? Arrumar sim, isso, isso, isso. E vou fazer isso, porque eu dou é. conta nisso, entendeu? É. Não Mas é adianta colocar além do programar. que você não pode. Não pode colocar aquilo que você não aguenta, né? Não adianta. É E se verdade. acontecer de não fazer, se eu olhei no final do dia, olha a minha agenda, fiz quase tudo, sobrou 2 itens. Eu jogo esse item para amanhã, para não ficar passar. Aí vocês querem, joga para amanhã esse item, passa a ser o primeiro item da agenda de amanhã, entendeu? E vai até você Milu, zerar essa eu agenda. gosto muito da agenda Eu mesmo. também, eu Não também. é? O papel, eu acho que o papel. E na agenda eu coloco, gente, tudo que vocês imaginam, desde organizar pacientes, pagamentos, contas a pagar, o que eu preciso comprar, e eu vou colocando mesmo, né? E depois eu coloco ok em tudo que eu faço. Então é importante isso, né, Milu? E aquilo que eu falei, cada um tem gente que prefere a agenda do celular, a agenda do Google, cada um faz da sua forma, né? É É, importante ter esse critério de organização, essa rotina, esses horários, porque ajuda muito, facilita muito a vida. Senão a gente fica perdido, não sabe o que fazer e acaba não fazendo nada, né? Quando você não com sabe o que fazer, você acaba não fazendo certeza, nada. é Quando você verdade. é organizado, você consegue dar conta de tudo e fica muito mais fácil, É. né? E Muito mais também, Lu, tranquilo. agora eu estou pensando aqui, a gente também, voltando a esse assunto, a gente não deve se cobrar demais por uma Uhum. produtividade, porque se a Sim, gente não for gentil com a gente mesmo, a gente começa a sofrer, né? com A gente certeza, não com pode certeza. se cobrar em demasia, porque É, essa cobrança, né, muitas vezes vai levar num estresse, um descontentamento, com ou ver, certeza. não é? Então, isso não é. E isso é bom para todo mundo. Por isso que a organização da casa é muito legal ter esse olhar. Né? Porque muitas vezes você não faz tão bem, você faz, você não sei o quê, porque você não sabe lavar isso, você não sabe. Porque a gente precisa ter esse olhar que cada um está fazendo o melhor. Ontem eu Sim. até assisti, Milu, foi interessante que eu recebi um vídeo, mas eu Hum. achei muito legal. É uma família que todos os filhos estão com um caderno de anotação. Não sei se você já viu. E Não. aí, assim, me pareceu que é a mãe fazendo isso. Ela falou, gente, fechar a tampa da privada. Aí todo mundo, então, fechar, né, a porta do banheiro e a tampa da privada. E anotando tudo. Passa esse Porque vídeo para mim, Celi. Eu vou pôr no Instagram. eu achei muito bom. E todo Passa, mundo, passa. e isso começou a ser uma ata de reunião, porque todos Olha que os legal. filhos, desde o mais velho e o menor, anotando tudo que Olha precisa só. fazer. E muitas coisas, eles sempre falavam assim, coisas É uma óbvias. empresa, né? A É uma empresa dentro de empresa casa. É dentro da legal. casa.
e onde um vai andando, todos vão para fazer as anotações. Que Vou te legal. passar, eu achei ótimo, adorei, Muito bom, porque muito virou bom. uma reunião dentro de casa, né? Então, E isso, Celi, que você está falando, de dividir as coisas, e é legal também, um completa o outro. Então, se eu sou muito boa, eu sou muito boa em cozinhar, mas o outro é melhor em lavar louça. Então, eu cozinho, ele lava louça. Eu sou melhor em arrumar, em passar roupa, o outro é melhor em cuidar da casa. Então, a gente vai dividindo. Às vezes, uma pessoa é melhor numa coisa do que a outra, então vai sim, tem mais completando. E não, habilidade, né? exatamente, eu posso aprender a fazer a outra coisa, mas vamos facilitar, vamos completar um ao outro. Não precisa uma pessoa fazer tudo, né? Então É vamos dividir um pouco verdade. mais as tarefas e cada um faz aquilo que tem mais afinidade mesmo, mais competência e pronto. E É vamos verdade. Mas tocando. também, Milu, a gente não pode esquecer que você precisa reservar um tempo para você. Gente, tem gente que não consegue ir no banheiro, Então, não esse que é dá o perigo tempo de, de ir no de, banheiro. de assumir muita coisa que não Não pode, né? pode, Então, quer dizer, reservar um tempo também para ler um livro, para ler uma revista, assistir um filme, né? Mas eu acho que você meditar, fazer uma ginástica, né? Fazer um sim. exercício Ou então não físico, fazer nada também, se fazer colocar à nada. disposição para conversar com a família, porque sempre está fazendo alguma coisa. O parar também é muito legal. Falar, não vou Muito fazer importante. nada agora. Você não É, precisa fazer tudo, né? E na hora que Principalmente você para, você começa a pensar, criar, né? Você tem com mais certeza. criatividade, consegue pensar um pouco mais sobre a sua vida. É importante. E essa coisa de trabalhar em casa tá negando isso, porque as pessoas começam a trabalhar, quando elas veem que estão trabalhando de noite, estão perdendo o lazer, porque a gente não sai, então muita gente associa lazer à rua. Não, você tem que ter lazer em casa também, né? Você pode ter Ah, em casa, sim, eu acho que ouvir, é por isso que é importante esse tempo também para você, né? Um claro, tempo para tomar claro. um banho, um tempo para poder sentar e comer junto com as Se pessoas da cuidar, né? Cuidar da família, né? pele, cuidar do cabelo, né? Fazer as coisas que você gosta. Sei lá, tem que ter esse tempo, assim, ler um livro. Precisa, é importante, porque senão fica sempre no que precisa fazer e esquece, né? E uma coisa Esquece que é do seu importante tempo. também, Sili, que a gente não pode negligenciar nesse período, é a alimentação, né? É Ah, cuidar da isso é verdade. alimentação, uma alimentação, tentar ser o mais saudável. Eu sei que é difícil, é correria, muita gente. Eu sei que muita gente sozinha em casa, principalmente os mais jovens, estão buscando comidas congeladas, congelando, pondo no freezer. Mas assim, buscar, se for comer uma coisa pronta, que busque um alimento mais saudável, né? Que busque de um lugar que você saiba que tem alimentos que, né, priorizam a qualidade da alimentação, para não ficar comendo só hambúrguer todo dia. Então, assim, tem que tomar cuidado com a alimentação, tem que buscar comer frutas, tomar muita água. Parece bobagem, mas a gente tem que falar isso, tem que tomar muita Eu vou água. ter mais agora. Aquilo que a Celi falou de ter água do lado, é preciso. E procurar horas de sono, né? Dormir bem. Muito É. importante a gente dormir bem. Quando a gente não dorme bem, o dia fica arrastado, aí as coisas ficam difíceis. Então, buscar uma noite de sono tranquila, né? E relaxar um pouquinho. Fazer a meditação que você tanto gosta de falar, né, Celi, Ah, antes de eu dormir. vou fazer uma live sobre a meditação, porque a meditação me ajudou muito, não só Isso. nessa quarentena, foi uma descoberta, e eu sei que aí algumas pessoas, né, que estão nos assistindo também começaram a praticar, e o resultado é excelente. Esse parar é muito interessante, porque tem meditação de 3 minutos, pessoal, tem de 5 minutos e eu tenho feito mais os de 15 minutos. Mas é 15 minutos que você para e o bem que faz. O bem Ajuda que faz muito, muito, ajuda muito bom. muito. Então, vale É, a pena esse parar. E eu acho. também, Milu, o sono, né? O sono eu vou falar amanhã na minha live, que é como dormir bem. Porque você sabe que várias pessoas, eu vejo, não sabem como dormir. Pensa É, que dormir é fechar os olhos só, é. mas tem uma preparação para esse dormir. E eu tenho dicas muito legais para falar sobre, sobre a hora Som. de dormir, sobre o sono. Uhum, Que isso uhum. vai ajudar muito, que eu fui descobrindo isso no decorrer da quarentena e também na minha vida, e dá muito certo. Então, passar essas dicas legais
é muito bom, né? Se preparar, sim, não se sim. alimentar antes de dormir, né? Procurar uma coisa leve à noite, não dormir com o estômago muito cheio, né? Com Uhum. alimentos pesados. É esse cuidado. Então, isso é importante, Claro. né? Claro, lógico, é sempre importante. Uma coisa que é importante também, Celia, apesar de a gente ter que trabalhar, produzir, né? A gente tem que, no meio do dia também, deixar um espaço para nossa olhar as redes sociais, né? O WhatsApp, as redes sociais. Tem que determinar, não pode ficar isso o dia inteiro, mas, por exemplo, eu vou ter que dar um tempo do trabalho, eu vou dar um intervalo, vou tomar um cafezinho, aproveito, dá uma olhada nas redes sociais, marca um tempo para você fazer isso, mas tem que olhar, a gente. Principalmente hoje que a gente trabalha com rede social, a gente fica, né, olhando e tal. Então tem que ter um espaço do dia, mas não deixar ele tomar conta do seu dia, né? É um espaço durante o dia, depois outro espaço, porque senão a gente vai ver só uma coisinha, você fica meia hora de E boa, sem também, perceber, né? Milu, uma dica muito legal também, já que estamos falando disso no trabalho, mas estamos entrando também na vida pessoal, porque as pessoas estão tão centradas no trabalho, nas questões do trabalho, que esquecem de ligar para alguém. Gente, ligar, mensagem de WhatsApp não é ligar. É você enviar um e-mail, alguma coisa. Mas é importante ter esse olhar. Por quê? Porque, gente, o que, que acontece? Hoje as pessoas mandam uma mensagem e já falou. Agora, você ligar, tá tudo bem, como é que você está? Podemos bater um O ouvir a papo? voz, né? É diferente ouvir a voz da pessoa, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa ter esse olhar e ter essa visão de que, assim como a gente espera que o outro ligue, mas a pessoa também ligar e perguntar como é que está, se está tudo bem. E a visita de acordo com cada um, né? Tem gente que limita mais, ou vai receber embaixo Sim, do prédio ou na casa. Mas ter esse olhar também, né? sim, tem que tomar cuidado mesmo. E É, se ele, uma vida organizada vai trazer muitos benefícios, né? Para esse novo mundo agora, esse novo cenário de trabalho. Então você tem que buscar essa organização que você vai ter maior produtividade, mais autonomia, né? Você com vai ser menos certeza. estresse, né? A organização traz, né? Você vai viver menos, porque cada vez que você perde um papel, que você perde um e-mail que você queria mandar, é um estresse, daí você procurar isso. Então está tudo fácil. Se você se, até o computador também, a vida da gente na internet tem que ser organizada. Então pastas certas para as coisas certas, para você não perder tempo, para você não ficar estressado. Então, essa organização é muito importante para a gente tocar a Com vida de uma forma certeza. mais produtiva, menos estressante, emocionalmente mais tranquila, né? Nossa, olha, Milu, esse material é riquíssimo, né? Eu mesmo gosto de falar sobre isso e passar para vocês, né? Porque eu acho que Eu é, adoro, é tão eu adoro. importante e muitas vezes a gente esquece disso e vai fazendo as coisas sem É, ter o olhar, é. né? Da importância desse Esse cuidado, trabalho é né? tão importante para a gente, né, Celia? A gente gosta tanto de falar da organização e a organização no trabalho, que é uma coisa, né, que todo mundo, né, seja professor, seja o pai, todo mundo que a gente convive, nosso mundo de trabalho, precisa de organização, né? Porque a É gente fala com verdade. criança, adolescente, mas a gente fala basicamente com educador e com pais, nesse caso. E todos eles Milu, e a trabalham. Então, gente vê essa importância tão grande que eu acho que vale a pena até já passar para as pessoas que a sim, gente já estamos já organizando um curso, né, para quem tiver sim. interesse nessa área da organização, em todos os aspectos da vida, a gente vai dar um curso para as pessoas que têm interesse, né? A gente está vendo o tempo, mas isso vai ajudar bastante as pessoas Bem na prática. detalhado, com cada tema desse mais detalhado, porque todo mundo precisa, né? Hoje, então, que as pessoas estão trabalhando em casa, a confusão ainda está grande, então, quanto menos estresse, menos, né, mais organização, mais tranquila fica a vida. Então, a gente está preparando esse curso, como a gente tinha falado, nós trabalhamos, é uma área que nós trabalhamos há muito tempo, né, que é a área de empresas, e aí a organização com o trabalho é um tema muito interessante. Nós estamos também ativando um site nosso que estava desativado, que é o da Job Focus, que é voltada ao trabalho, Isso. organização e trabalho, orientação profissional e tudo mais. E a gente vai ativar também esse site, porque as pessoas estão pedindo, é um trabalho que está muito forte para a gente. Com
as certeza. competências, né, os cursos de competências para universidades corporativas. Então, é um trabalho que a gente adora fazer, né, Celia? Ah, Nossa, amo sim. esse Então trabalho. se prepare que logo, logo vamos ter um curso, né? Vamos E com outros anunciar o curso. recursos, vai ser muito legal a Já gente estamos poder. organizando o formato, né, de como fazer, mas é um trabalho que está sendo muito pedido, acho que vai ser bem legal, Vai para ser ajudar mesmo. muita gente. E Milu, que tal agora ouvir alguma questão, né? Eu não sei como é que nós estamos no tempo. Temos 10 minutos. Se alguém quiser Então, falar, como se é que está alguém indo quiser na. fazer alguma pergunta sobre o Falar como é que tema, está indo o trabalho em casa, quem está trabalhando em casa. Eu não sei se tem gente trabalhando em casa que está assistindo a gente. Celi, mas vai por mim, hein? Troca a cadeira. eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Quem sabe na próxima live eu já vou ter uma cadeira correta para trabalhar, né? Vocês estão vendo? É. Não sei se Isso eles entregam realmente tão rápido, viu? Eles não entregam tão rápido. não entrega rápido. Menos de uma semana? Bom, pode ser, pode ser, né? Se você pedir logo, pode Vamos ver. ser. Realmente essa cadeira não é adequada. Eu estou Não, sempre me movimentando porque ela realmente não é. Ela é boa é, para jantar ou para almoçar, mas é, não para é. trabalhar. Não, com certeza não, é mesa de É, jantar. Mas faça isso, você vai ver que melhora muito a tua postura, a tua postura mesmo, né? E agora está é, fazendo yoga, você vai adorar, vai ficar com uma postura melhor. Na minha aula de yoga, agora eu estou trabalhando muito a postura de rainha. Opa, E poderosa. olha a diferença quando você está assim, e sempre a minha professora Lulu fala assim, Celi, postura de rainha. E tem horas que eu lembro e aí eu fico. Isso não quer dizer que eu estou, Assim? né? Mas é uma postura de rainha. Olha como muda. Olha como a gente até, Assim? né? E é um se sentir muito bem, né? Rainha, poderosas. Somos poderosas, A né? Sara acho que fez aqui uma pergunta. Para mim não deu certo porque faltou foco e concentração. Agora aprendi. Que bom, que bom. Vamos fazer o curso, Sara. Olha aí, ó. A Foco Sara, é nós vamos divulgar esse curso em breve. Quem sabe em setembro ele já está pronto, né, Milu, para a gente. Em relação ao foco, Sara, o que é muito importante, que as pessoas sentem muito às vezes, é a falta do contato com os colegas de trabalho. Então, isso faz. Muita gente está sentindo falta. Então, é muito importante uma reunião sempre com os colegas para poder manter essa conexão, né? Isso é muito importante. O telefone, que nem a Celi falou, o feedback de um gestor, olha, está acontecendo isso, sabe? Esse feedback importante sempre, mais de uma vez por dia, porque senão as pessoas se desconectam e aí às vezes o sentir desconectado tira o foco e você fica se sentindo assim, né, sozinho. Então, o que está acontecendo muita gente é isso. Então, por isso que as empresas estão buscando esse contato direto com os funcionários, reuniões. Tem empresa que faz agora café, sabe a hora do café, que nem a gente tem na empresa, vai tomar um cafezinho e tal. Agora as empresas estão fazendo um horário de café, então para todo mundo trabalhar e vamos conversar sobre qualquer coisa, falar sobre cinema, para poder Eu descontrair um falo para pouquinho e estar você que eu junto. acho que isso é importante. Eu acho que Muito. se todos os diretores de empresa tivessem esse olhar, ou os próprios funcionários darem uma ideia de ter uma reunião mais não tão, né, rígida nesse sentido, né? Não, uma Pode coisa conversar. formal. Isso eu acho muito importante. Hora do Porque café. faz falta a hora do almoço, a hora do café, o happy hour às vezes. Então tem empresas que estão proporcionando isso, até partindo da empresa, né? De proporcionar isso para os funcionários para sentir uma integração melhor, né? Isso é importante, né? Então Então, é bom. não, e esse bate-papo é muito legal, porque isso acaba também alimentando, né? Eu acho que quando eu falo alimento, é você trocar, conversar com É. as pessoas, saber como é que elas estão, né? Eu E às acho que vezes uma ideia boa até para o trabalho, uma ideia criativa, vem na hora do café que você está batendo papo com alguém, e, poxa, sabe assim, do assunto que não tem nada a ver com o trabalho, vem uma ideia naquela hora de descontração. Então, é importante ter esse momento também, senão a gente fica muito bitolado naquilo com e faz falta o certeza. convívio mesmo, né? O O convívio com as convívio é pessoas. importante, mas as pessoas
algumas pessoas não criam, não têm esse hábito, né? É, é, Então, acho que isso é muito importante. é, Não esperar do outro, faça você, né? Faça você. é. Deixa eu ver a Olha, aqui pergunta. a Miriam está falando da diferença entre organização e limpeza. Gosto das coisas limpas, mas me esforço muito para manter as coisas organizadas. E acontece muito, Legal, eu vejo muito isso. A gente vê casas limpas, assim, não tem, né, não falta higiene, falta organização. Então a pessoa limpa, é, limpa, limpa, mas aí ela tira um livro daqui, põe o livro para lá e aquele livro fica sem lugar, ele fica só rodando para lá e para cá. Ou, né, então a casa está limpa, mas não está organizada. Então falta, às vezes, a gente vê isso é bem comum. A mesa de trabalho também está limpa, mas está cheia de coisa que não deveria estar, então falta organização mesmo, né? Então são coisas diferentes, elas caminham juntas, mas são diferentes, né? Isso são bem mesmo. diferentes. Por isso que num curso vocês vão ter mais práticas, né? Um curso vai É, dar mais recursos a vocês praticarem cada vez mais e aprenderem na vida, né? Na isso vida mesmo. pessoal e na vida profissional. Bom, Milu, a gente já está em cima do horário agora que eu estou olhando. As lives estão no YouTube, gente. Quem quiser pode ir lá dar um like pra gente. Seguir o nosso YouTube. Não é seguir que fala o YouTube, eu não lembro como é que fala. É seguir mesmo, né? Seguir no Não YouTube. lembro. Assinar. Ah, não lembro. Enfim, ficar com a gente lá no YouTube, que eu não lembro a palavra certa. Que é E no Quem também estão Mexeu. aqui, no Quem Mexeu, na minha bagunça, e aqui também no Instagram a gente deixa as lives para quem quiser ver depois. A gente vai, durante a semana, falar do curso, se vocês puderem divulgar para a gente agradece. E vamos fazer um curso, coisas só para aprofundar mais, porque numa live não dá para a gente aprofundar esses temas, porque uma hora é muito rápido, passa muito. Não dá para a gente passar as telas, não dá para passar um PowerPoint, então um filme. No curso a gente pode fazer tudo isso, eu acho que é bem legal, né? Fica Com mais profundo, certeza. fica Vai ser mais ótimo. Olha, eu quero completo. agradecer a todas as pessoas que entraram, né? Que estiveram com a gente. Sempre é muito bom receber, né? A Magali, que bom, fico feliz. Magali é jornalista também. Aí, Muito. legal. Olha, eu Oi, quero colega. parabenizar. Você é de uma extrema competência. Eu estou elogiando aqui porque eu sou sua fã. A Mari me lembrou aqui que no YouTube é se inscrever, tá? Se inscrever no nosso canal. Ah, é Então, quem verdade. mexeu na minha bagunça, no canal do YouTube. Verdade, é Obrigada, né? É verdade. isso aí. Então, gente, olha, sábado que vem estaremos aqui, se Deus quiser, né? Com mais algumas dicas. Se quiserem alguma outra informação, podem entrar em contato com a gente. Estamos à disposição de todo mundo. E a gente vai se falando durante a semana pelas redes sociais. Não é Com isso? certeza. Olha, então, muito obrigada, foi ótimo. E amanhã, quem quiser, na Celi, você, vamos falar sobre o sono. Sono. Mas não vamos Nesse dormir, né, tempinho vai todo mundo gente? Não dormir. vamos dormir, vamos aprender a dormir, tá bom? Gente, obrigada. Fiquem bem, se cuidem e até sábado que vem. Beijo, Até Celi. sábado que vem, Milu. Tudo de bom. Tchau, 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 gente. tchau.